Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronaldo, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Lembrando que esse canal ele foi criado como um projeto do PIBID, da Unipampa Itaqui, com o objetivo de aproximar o ensino da matemática a todos os alunos em função desse distanciamento causado pela pandemia do Covid, né? Então nós vamos ter uns vídeos curtinhos aqui sobre alguns assuntos que vão ser bem interessantes para vocês, bem úteis para vocês. Então nesse primeiro vídeo, o que nós vamos trabalhar, né? Entender conjuntos, o conceito de conjuntos a partir do jogo Stop. Com certeza vocês já conhecem o jogo Stop, eu joguei bastante quando eu era mais novo. Então, uma breve descrição do jogo Stop, né? Então, eu posso considerar o Stop como sendo um jogo de palavras, mas também um jogo de conhecimentos gerais, né? Os jogadores determinam algumas categorias, tem algumas bem comuns que quase sempre se usam, né? Como nome, animal, cor, fruta também, né? Ou ainda pode criar umas categorias mais específicas, né, para deixar um pouco mais difícil o jogo, tipo o que tem na cozinha, ou então um modelo de carro, o que tem na sala, alguma coisa assim, né? Vai da criatividade, né? Então cada jogador vai desenhar uma tabela e aí nessa tabela a gente vai organizar as categorias em colunas, né? E as rodadas do jogo ocorrem com o sorteio de uma letra e aí os jogadores vão escrever uma palavra que vai ter que começar com aquela letra e tem que estar relacionada com a categoria, né? Então, é, depois que a gente sorteia a letra, né, e começa a rodada, os jogadores vão preencher as categorias, mas não é todo mundo tem o tempo que quiser, né? O primeiro que terminar de preencher tudo vai gritar stop, e aí todos os outros vão ter que parar de escrever. Para contar a pontuação, né, os jogadores vão comparar as respostas e se tiver alguma palavra repetida, né, que mais de uma pessoa escreveu, aí essa palavra vale 5 pontos. Se tiver uma palavra que foi só um jogador que escreveu, essa palavra vale 10 pontos. Então, a gente vai somar os pontos de cada um, né? E ganha a rodada quem tiver mais pontos. A rodada seguinte vai começar com o sorteio de uma outra letra e assim vai indo, né? Até que se cansem ou que acabe o alfabeto. Mas então, eu vou trazer aqui um exemplo rapidinho, né, de como que essa tabela pode ser organizada. Então, quando eu disse que as categorias ficam nas colunas, né, aqui estão as categorias, né, nome, cidade, esporte, coloquei algumas outras aqui. E a cada sorteio, né, de letras, a gente vai preenchendo uma linha. Aí aqui seria uma rodada, aqui seria outra rodada, aqui seria outra rodada, né. Isso aqui eu fiz comigo mesmo, né, tipo, não estava jogando com ninguém, eu só fui completando aqui, conforme eu fui me lembrando. Usei o Google para me dar uma ajudadinha também, porque tem umas coisas que é difícil de lembrar. Mas esse é o jogo Stop, né? Que com certeza a grande maioria conhece. Às vezes por outros nomes também, mas é o jogo Stop. Agora, como que a gente vai estudar conjuntos aqui, né? Com esse jogo? A definição mais básica de conjunto que a gente pode ter, né? É que um conjunto é uma coleção de elementos que tem ao menos uma característica em comum, né? Ou seja, é um grupo. Eu fiz um grupo e esse grupo tem alguma característica em comum. Ou simplesmente escolhi também. Eu escolhi alguns elementos, algumas coisas e eu vou fazer um grupo com aquilo ali. Eu posso dizer que aquele grupo é um conjunto. No jogo Stop, cada rodada vai dar origem a um conjunto. Tá? Por quê? Porque cada rodada vai ter palavras que começam com a mesma letra. Né? Então, eu posso formar, com essas palavras, eu posso formar um conjunto. Vai ser o conjunto das palavras que começam com a letra tal, né? No caso ali tinha a letra C, coloquei a letra R, né? Então a gente vai ter 4 conjuntos daquela tabelinha anterior. Eu escrevi os conjuntos aqui, tá? Palavras que começam com a letra C, escrevi todas elas aqui. As que começam com a letra R, que começam com a letra B, que começam com a letra A. Tá? Detalhe, sempre que eu for escrever conjuntos, os conjuntos eles vão ser descritos por uma letra maiúscula, tá? Então, é o conjunto C, o conjunto R, o conjunto B, o conjunto A. E outra coisa muito importante de se notar é que quando eu for escrever os elementos do conjunto, eu sempre vou escrever eles entre chaves aqui, ó, tá? Não é parênteses, não é colchete. Então eu coloco a letra maiúscula aqui, né, conjunto C, e daí eu vou colocar igual, né? Abre as chaves e daí eu escrevo todos os elementos, né, separo eles por vírgula, fecho as chaves, tá? Então, é a notação de conjunto que a gente fala, né? É assim que eu escrevo um conjunto. Como eu comentei ali, né, os elementos que compõem um conjunto, eles podem ser objetos, podem ser pessoas, podem ser figuras, animais, números, pode ser qualquer coisa que a gente consiga ordenar, né, catalogar, reunir em grupos. Eu posso fazer, por exemplo, um conjunto
formado por os alunos de uma sala de aula lá que tem mais de 10 anos. Então, esse é um conjunto. Ou então eu poderia fazer o conjunto de todos os alunos daquela sala de aula que são meninos. Então, é o conjunto dos meninos, o conjunto das meninas. Eu posso separar os alunos em dois conjuntos. E eu posso formar quantos conjuntos eu quiser, né? Eu tenho que ter uma característica para poder definir esse conjunto. E a relação básica entre um conjunto e um elemento, né, vai ser a chamada relação de pertinência. A partir dessa relação eu posso então determinar se um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Tá? Então essa relação de pertinência é de elemento ao conjunto. Tá? Eu estou relacionando um elemento ao conjunto, ou vários elementos a vários conjuntos. Pensando naqueles 4 conjuntos que a gente viu, que saíram daquela tabela. A palavra Bianca pertence ao conjunto B? Então, qual era o conjunto B? O conjunto B é o conjunto formado pelas palavras que começam com a letra B. Né? Então, Bianca apareceu lá. Né? Então, sim, Bianca pertence a B. Pertence ao conjunto B. A palavra roxo pertence ao conjunto C? Então, o conjunto C era o conjunto formado pelas palavras que começam com a letra C. E roxo apareceu lá, mas não estava no conjunto C, estava no conjunto R, né? Porque começa com R. Então, não. Né? Roxo não pertence a C. Okay? É assim que eu vou usar a relação de pertinência. Mas claro que eu não vou escrever assim, né? Porque matematicamente a gente usa símbolos para definir, para escrever essas relações. Né? Então, para a gente não ficar escrevendo aquelas frases longas, né? A gente vai usar esses dois símbolos aqui. Ó. Este ezinho aqui, eu vou ler ele como pertence. Tá? E esse mesmo ezinho, só que com um traço, eu vou ler como não pertence. Então, quando eu digo que Bianca pertence a B, eu escrevo assim. Bianca pertence a B. Tá? Eu leio isso aqui dessa maneira. Roxo não pertence a C. Então, quer dizer que o roxo não pertence a este conjunto C. Tá? Então, dois símbolozinhos que a gente usa. Pertence e não pertence. Sobre as relações de pertinência. Que, recapitulando, né, são relações de elementos com conjuntos. Tá? Mas agora vamos pensar num exemplo numérico. A gente tem aqui dois conjuntos A e B. Tá? E agora eu estou listando os elementos desses dois conjuntos. O conjunto A é o conjunto dos números de 1 até 10. Tá? E o conjunto B é o conjunto dos números pares entre 1 e 10. Tá? Quais são as relações que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar um elemento, tá? Eu vou pegar o elemento 8 aqui, por exemplo. Então eu peguei o 8. Eu posso escrever então que o 8 pertence a A, porque o 8 ele faz parte do conjunto A. Mas eu também posso escrever que o 8 pertence ao B, porque o 8 faz parte do conjunto B. Ele está aqui, né? Agora, se eu pegar um outro elemento, eu vou pegar o elemento 5. Tá? Então eu tenho o quê? O 5 também pertence ao A, porque ele está aqui dentro do conjunto A. Né? Então eu escrevo aqui, 5 pertence ao A. Mas, se eu olhar no conjunto B, eu não acho o número 5 aqui. Tá? Então, para isso, eu vou escrever 5 não pertence ao B. Tá? Então, essa aqui é a relação de pertinência, de elementos com conjuntos. Analisando novamente esses dois conjuntos que a gente viu, né? O conjunto dos números de 1 até 10 e o conjunto dos números pares de 1 até 10. A gente pode perceber, então, que todo o conjunto B está dentro do conjunto A. Olha só, eu tenho 2 aqui, 4, 6, o 8 está ali e o 10. Por causa disso, eu posso afirmar então que o B ele é um subconjunto de A, tá? Porque ele é um conjunto menor, né, que está dentro do conjunto A. E para escrever isso matematicamente, então a gente vai usar a relação de inclusão. Tá? Então, a relação de inclusão ela vai relacionar conjuntos a outros conjuntos, tá? Diferente da relação de pertinência, que era de um elemento com conjunto. Aqui a relação de inclusão é conjuntos com outros conjuntos. Então aqui nós temos os nossos dois conjuntos A e B. E eu resolvi trazer um outro conjunto. Eu criei um conjunto C aqui, que eu só escolhi alguns números a mais aleatoriamente. Tá? Então o conjunto C aqui ele é formado pelos números 0, 1, 2, 5, 9, 13, 14. Bom, então aqui eu tenho os três conjuntos, né? E quais são as relações que eu posso formar entre esses três conjuntos, que eu posso descrever, né? Eu posso escrever que o B está contido em A, né? E aí eu vou usar esse Czinho aqui meio achatado. Esse símbolo significa estar contido.
Então, o B está contido em A, quer dizer que o B ele é um subconjunto de A. Ou eu também posso escrever que o A contém o B, tá? O símbolo é quase igual, mas ele está virado para o outro lado. Esse símbolo aqui significa contém, então o A ele contém o B. E se eu for fazer uma relação do conjunto C com algum desses dois, eu posso escrever assim então, né? O C ele não está contido em A. Então vocês percebam que este símbolo é igual a esse, só que tem um traço, tá? Então se este símbolo aqui significa que está contido, se eu colocar um traço nele, quer dizer que não está contido, né? Então o C não está contido em A. Por quê? Eu não consigo encontrar todos os elementos do C no conjunto A. Para começar aqui não tem o 0 no A e no C ele tem, né? Depois o que o 13 e o 14 que estão aqui, eles não estão no A, então eu não posso dizer que o C está contido em A. Por causa disso, eu também não posso dizer que o A contém o C. Então aqui está escrito que A não contém o C, né? Porque é o mesmo símbolo do contém, só que com esse tracinho aqui. Então quer dizer que não contém. Tá? C não está contido em A e o A não contém o C. Essa relação vai ser a mesma para o B. Tá? Eu poderia também fazer a relação entre o B e o C, dizendo que C não está contido em B e que B não contém C. Okay? Então, essas são algumas das informações básicas sobre conjuntos, né? Sobre o que é um conjunto e sobre as relações de pertinência, a relação de relação de inclusão, né? E para o nosso vídeo de hoje era isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem o like, se inscrevam para não perderem os próximos vídeos que nós vamos postar aqui, né? E muito obrigado pela atenção de todos. Até o próximo vídeo e bons estudos!